Meus amigos queridos, com que prazer estamos aqui. Sexta-feira é dia da gente falar de saúde, é dia da gente falar de futebol, e é com ele, hein? Nada mais, nada menos do que o Dr. Silvio Provenzano. Muito boa noite, Dr. Silvio. Boa noite, Fernando. Boa noite aos nossos seguidores. E vamos tentar conversar um pouquinho sobre vários assuntos. Exatamente, o prazer é todo nosso recebê-lo aqui mais uma vez. Tem muitos fãs do amigo aí que estão aí mandando alôs, né? Por exemplo, o Alberto Biloca. Alberto Biloca foi um fofoqueiro de muito... Aliás, hoje ainda é com o nome Santa de Ipanema, dos meus programas da época da Tamoio. E hoje está lá no interior das Minas Gerais, mandando um abraço para mim e para você também. A Isabel Cristina, o José Rodrigues, Hernani Machon, Ronald Van de Camp. O Ronald Van de Camp, nos anos 70, ele foi e deve continuar a ser o filho do diretor comercial do jornal O Globo, né? Então o Ronald foi meu estagiário quando eu dirigi uma agência de publicidade do Ney Machado, a publicidade certa. Abraço, Ronald. Hoje é fazendeiro, né? Está com burro na sombra. Gessé Reis e Otávio de Melo também, Otávio lá de Floripa. Mas meu caro Dr. Silvio Provenzano, deixa eu acertar aqui para minha imagem também aparecer, né? Para tomar carona nessa imagem bonita do Dr. Silvio. Pois é, isso me lembra o Silvio Santos, que era uma figura fantástica. Eu tive a honra de trabalhar na TVS e também no SBT, e a gente lembra bem, aprende muito com esses grandes comunicadores. Mas primeiramente as pessoas que mandaram os seus recados pelo fsgrandenet@gmail.com, como a Kiara, não é Clara não, Kiara de Campos de Goitacazes. Ela diz o seguinte: olha, eu gostaria que você perguntasse, por favor, ao Dr. Silvio, porque eu fico meio que envergonhada. Acontece o seguinte: eu tenho muita coceira nas partes íntimas. O que pode ser? Kiara, né? A principal causa, Kiara, disso aí, em primeiro lugar, evidentemente que uma consulta com um ginecologista se impõe. Existem quadros alérgicos a determinados materiais das calcinhas, mas a causa mais comum de coceira nas partes íntimas é uma infecção fúngica causada pela cândida, chamada candidíase vaginal. Uhum. E isso pode estar associado a uma série de condições, entre elas o diabetes. É muito mais comum na mulher, eu não sei a sua idade, Kiara deve ser jovem. Ela diz ter 18 anos. Quantos? 18, né? Jovem. Então a gente fica basicamente com estresse como uma causa importante para isso. Uhum. Quando há uma certa deficiência de imunidade, a cândida pode aparecer. O uso de alguns medicamentos podem favorecer também o aparecimento da cândida, mas o que se impõe, viu, Kiara, independente de ter vida sexual ativa ou não, é uma consulta com um ginecologista. Muito bem, essa senhora me chamou a atenção porque ela colocou apenas Dona. Eu não acredito que o nome dela seja Dona, pode até ser, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que pelo teor, que é meio que parecido e talvez até um pouco mais íntimo, ela deve ter colocado um pseudônimo. Ela diz o seguinte: eu sou Dr. Silvio, eu gosto muito do trabalho do senhor, acompanho inclusive na Rádio Tupi. Eu sou casada há 11 anos, mas eu sempre finjo orgasmo com meu marido. E na verdade eu nunca tive esse tal de orgasmo. O que eu devo fazer? Porque é uma curiosidade, ou eu imagino ser um direito da vida, e que a mim me foi negado, não sei porquê. Na verdade, Dona, né? Dona. A causa principal disso normalmente são bloqueios psíquicos que a pessoa tem. Né? Ela bloqueia e ela não consegue prolongar a sensação de prazer a ponto de atingir o orgasmo. As mulheres, ao contrário dos homens, elas podem, durante um ato sexual, ter inclusive mais de um orgasmo. Há mulheres que têm 2, 3 orgasmos. Mas quando isso não acontece, a causa normalmente é um bloqueio psíquico.
Então, a minha orientação, claro que você tem um ginecologista, converse com ele, mas independente disso, um auxílio com um psicólogo pode ajudar a tentar entender o porquê desse bloqueio. É um bloqueio que inconscientemente você está fazendo, até por talvez uma cobrança excessiva. O orgasmo é uma consequência, não é uma obrigação. Você ficar muito preocupada com ele, você bloqueia. Pode acontecer realmente. Nós temos aqui o Lauro de Petrópolis. Toda vez, agora ficou difícil de ver, porque ficou uma nuvenzinha aqui na... sim, peraí, agora entendi. Toda vez que como abacate, ele escreveu abate, aí eu falei, poxa, mas é porque no digitar deve ter dado isso. Toda vez que como abacate, eu tenho uma coceira também. Eu tenho uma coceira nos braços, e gozado que é sempre na mesma região, ali perto do cotovelo. Isso passa com o tempo, doutor? É curioso, né? Porque eu, por exemplo, tenho alergia à banana. É mesmo? Já me disseram que é o látex, que é uma proteína que tem na banana, e eu sou alérgico a isso. Eu desenvolvi isso com a idade, mas quando me dá coceira, a coceira dá no corpo todo. Ela não dá exatamente no cotovelo. Se você me perguntar por que é no cotovelo, eu não faço a menor ideia. Tá? Mas se é um quadro alérgico, minha sugestão, faça como eu, que não gosto de abacate, não como abacate. E a propósito até desse raciocínio seu, esses diversos comprimidos que tem por aí, antialérgicos, eles de uma certa forma funcionam, ou cada caso é um caso? Sim. Não, se você tem um quadro de uma coceira com lesões principalmente avermelhadas ou rosas, um pouco elevadas, como se elas fossem uma urticária, tem vários antialérgicos que você pode usar. Né? Você tem desde os antigos, tipo polaramine, a dexfenazina, até a loratadina, que é muito comum, cetiricina, tem vários antialérgicos. Mas sempre que possível, sob a orientação de um médico, para identificar qual o mais adequado às suas condições. Muito bem. Aqui é uma senhora, dona Sara, ela não coloca de onde é. Sou obesa e sou diabética, mas me aconselharam, eu ainda gostaria de saber de um médico renomado como o senhor, que eu deveria comprar dessas canetas que estão aparecendo aí para emagrecer. Mas há tanta falsificação, não é? Elas realmente emagrecem, além de ser muito caras, doutor? Dona Sara, o renomado fica por conta do seu carinho. Eu sou um médico que trabalha bastante, teve a oportunidade de ter um programa na nossa Tupi, do Fernando também, isso desde algum tempo já faz. Deixa eu lhe falar uma coisa, as canetas emagrecedoras, na verdade, surgiram a partir do momento que uma nova classe de drogas para o tratamento do diabetes do tipo 2 foi desenvolvida. Essa classe são os agonistas da GLP-1. Essa classe, ela bloqueia a produção de um hormônio chamado glucagon, que aumenta a glicose e estimula um pouco a secreção de insulina. Esse é o efeito dos antagonistas da GLP-1. O que acontece quando a gente usa essa classe de drogas? Isso foi observado. Alguns pacientes começavam a perder peso. Alguém, e sempre tem alguém com uma ideia genial, falou, e se a gente aumentasse a dosagem, será que esse efeito emagrecedor continuaria ocorrendo e quem sabe até numa intensidade maior? E aí começaram a se testar novas drogas, não só para diabéticos. Por quê? Porque é uma droga usada para o diabetes que não é hipoglicemiante. Eu tenho duas classes de drogas que atuam no diabetes, Fernando. Os hipoglicemiantes, que induzem a secreção de insulina e abaixam a glicose, e que tem como principal efeito colateral induzir uma hipoglicemia. E eu tenho as chamadas drogas antidiabéticas, que atuam no sentido de evitar que a glicemia suba exageradamente. Essas drogas, elas não causam hipoglicemia. E os agonistas da GLP-1, eles são drogas antidiabéticas, eles não são hipoglicemiantes. Então, pessoas que não são diabéticas podem usá-las sem correr o risco de baixar demais a glicose. E, curiosamente, esse efeito emagrecedor, quando usado com uma dose maior do que aquela que se preconiza para o diabetes,
ele é mais acentuado. E aí vem esse boom de canetas emagrecedoras. A minha sugestão é, sempre procure um médico. Se você tiver um índice de massa corpórea acima de 30, evidentemente que já tem indicação para o uso das canetas, e compre as canetas em farmácias regulamentadas. Evite pegar nessas farmácias de esquema de manipulação, procure usar as drogas que são as mais conhecidas. Lamentavelmente, o custo dessas drogas ainda é um pouco alto, fora do alcance da maioria da população. Quem sabe que com o tempo isso não vai baixar um pouco, seria muito bom. Mas que elas emagrecem. Ainda hoje eu atendi uma paciente que começou a usar a caneta tem 45 dias, já perdeu 11 quilos. Uau, meu Deus, hein? É muito. Mas ela começou a fazer muito exercício, também. Super motivada, e eu dei muitos parabéns para ela. Maravilha, né? Cada paciente responde de uma maneira. É verdade. Não tem jeito. Uns respondem espetacularmente, outros não, né? Também tem uma usando a caneta que perdeu 1,1 kg. Você vê como é que é o mesmo remédio, que numa fez um efeito espetacular, na outra menor. Pois é. Da intensidade de cada um. Muito bem. Olha só, o nosso Ranulfo Neto está vendo a gente. Ranulfo, operador dos melhores, se não me falha a memória, né, Ranulfo? Porque pode ter outro Ranulfo que não seja você. E a foto sua está muito pequenininha, não dá para ver, mas eu espero até que seja. De qualquer maneira, um abraço para o Ranulfo, né? Luiz Henrique Oliveira, olha, ele está dando o tema do esporte, E o Fernando Diniz, alterado logo na primeira rodada do Brasileirão, ontem. Imagina como ele ficará quando chegar na 38ª rodada. Eu não tenho muita certeza se ele vai chegar na... Aliás, ninguém tem certeza em futebol, né? Mas de qualquer maneira está aí a pergunta e eu jogo a bola para você. Fernando Diniz, a tricolada, como nós nos chamamos, conhece muito bem, né? E ele é um bom treinador, sem dúvida alguma. Ele é um cara trabalhador. Ele exige muito dos jogadores nos treinos, às vezes até mais do que a própria comissão julga adequado. Ele exige ao máximo. Só que ele tem um grande problema de controle emocional, né? Vimos as cenas que viralizaram no jogo contra o Mirassol, a forma agressiva que ele se comporta. E isso acaba que cada jogador reage de uma maneira, mas eu acredito que, de um modo geral, isso não é bem visto. E acaba criando um clima que não é nem um pouco favorável. Se tem alguém que queima treinador, são os jogadores. Sim. A gente já sabe há muito tempo. Quando o grupo entende que o treinador não está se comportando da maneira que eles querem, o treinador vai mandar fazer A, eles vão fazer Z. O treinador vai mandar avançar, eles vão ficar parados. E com isso vai queimando o trabalho do técnico, né? O Diniz já teve essa experiência no Fluminense, já teve essa experiência em outros clubes. E pelo visto ele não aprendeu muito, é do temperamento dele. Ele não faz isso por maldade, ele não faz isso por falta de educação, é por um certo descontrole emocional que é uma característica do Fernando Diniz. Ele vive tanto aquele momento que ele acaba perdendo. Extrapola. E acaba que é isso, né? Agora, aquela história, eu estava conversando com o nosso grande Luiz Santoro Filho, vascaíno roxo, e eu falei, agora você vai ver o que eu sofri em 2024. Já estamos vendo. Tinha acabado de ser campeão da Libertadores, e o Diniz continuou insistindo no esquema que ficou manjado pelos colegas. É verdade. E aí começou aquela marcação alta e tocando passes lá atrás. Olha, na pequena área não se troca passes. Não se troca passes. A gente troca passes do meio de campo para frente para encontrar um melhor posicionamento. O Diniz foi estagiário no Barcelona e o Johan Cruyff implantou o esquema que ele aprendeu na seleção da Holanda, o carrossel holandês. Até entender que o carrossel holandês, às vezes o goleiro jogava no meio de campo. A Holanda fazia aquele zigue lá na frente, mas na frente, na área do adversário. O Diniz faz isso na sua própria área, o que acaba criando oportunidade para os adversários. Perder uma bola ali é bom, é saco, a defesa está verdade. Isso aconteceu várias vezes com o Fluminense, aconteceu ontem com o Vasco e infelizmente eu tenho a impressão que irá acontecer outras vezes.
lembrar para o Diniz que o Cruyff ensinava a fazer aquele tic-tac lá na frente, não lá atrás. É verdade, é verdade. Eu fiquei impressionado com a avaliação que eu vi hoje numa rádio de São Paulo a respeito dos times mais devedores atualmente, porque acaba a paixão extrapolando a razão e os grandes times começam a fazer uma despesa enorme aquém da sua arrecadação. Então eu fiquei impressionado porque eu não sabia, por exemplo, que o Botafogo hoje tem um débito maior do que o Vasco, que já deve há muito tempo, e que vem de outras administrações também, na verdade todos eles. Até o tal de John Dexter, né, que é o cara famoso, que milionário e tal, está meio enrolado também. Botafogo, por exemplo, está proibido em 3 janelas de contratar pessoas por causa de dívidas pregressas, né? Você acha que há exagero muito grande? Tem o caso do São Paulo, por exemplo, né, que é preocupante, que aí aconteceu até quase um impeachment. Na verdade, o cidadão renunciou porque as provas eram cabeludas. Quer dizer, que a gente vê falar em milhões, milhões e milhões, né? E que, na verdade, será que é tão fácil assim para os clubes de futebol, como agora o Flamengo, contratando o Paquetá por 250 e não sei quantos milhões de reais? Quer dizer, meu Deus do céu, isso é uma coisa para o cidadão comum, normal, quase que irreal de perceber como é que isso se paga. Na verdade, a realidade do futebol não é a realidade que nós, meros mortais, vivemos. Não é. Não é. Eles vivem num mundo onde se fala em milhão, como a gente fala, em centenas de reais. Você vê jogadores de qualidade, não vou falar duvidosa, mas de uma qualidade média, ganhando 800 mil, 900 mil, 1 milhão. Meu Deus do céu, é um dinheiro que eu levo alguns anos para conseguir ver. E eu não vejo, porque o dinheiro, à medida que entra, ele vai sair. É verdade. Chegamos no dia 30 de janeiro com os bolsos absolutamente vazios. IPVAs, IPTUs. Pagar agora e por aí vai. Então é complicado. Aí o cara, de repente, consegue. Agora, o Flamengo tem uma gestão muito boa. Independentemente dos patrocínios masters que eles têm, é o clube com a maior cota de patrocínio do Brasil, que está da América do Sul. Ele tem uma gestão muito boa, que começou com Bandeira de Melo. Sim, Bandeira de Melo realmente começou a fazer uma reviravolta no Flamengo. Hoje é seguramente o clube com a melhor gestão do Brasil. Próximo dele, eu diria que o Luiz Henrique tem o Palmeiras dele, a academia da Dona Leila. Também muito bem gerido por ela. E o resto é o resto, meu amigo, porque a gente já soube que a SAF lá do Atlético Mineiro estava com problemas, né? Tanto que o Hulk não queria continuar, acabou sendo convencido a continuar. A gente sabe, por exemplo, que a SAF do Vasco acabou caindo, está o Pedrinho aí procurando tentando um patrocínio, sabe Deus como. A do Botafogo, você acabou de citar os problemas que o John Textor está vivendo. Imagina, ele está simplesmente no... Como é que é? É o Serasa do futebol, tem um nome. Não consegue comprar nenhum jogador e agora parece que está inclusive proibido de vender. É proibido pela FIFA, verdade. Pois é, ele não pode vender e não pode comprar. Como é que ele vai fazer para sobreviver nesse mundo maluco do futebol? É uma pergunta que ele deve estar, evidentemente, que se alguém resolver se associar, trouxer dinheiro, ele conseguir pagar os débitos que estão deixando ele nessa situação, tudo muda de figura. Agora, quem é que vai colocar lá, sei lá, 50, 100 milhões a fundo perdido, né? É difícil. É muito difícil, muito difícil. O Paulo... Então eu vejo... Agora o Fluminense quer virar SAF também. O Mário eu ia perguntar do Flu. Para criar uma SAF. Eu sou um sócio que tem direito a voto. No momento do dia de hoje, o meu voto já está decidido. Não. Eu acho que com todas as dificuldades que o clube tem sem ser SAF, ou seja, sem a chegada de dinheiro novo, as dificuldades são muitas. Mas pelo menos nós ainda podemos dizer que somos donos do nosso nariz. Ninguém manda. O que a torcida do Botafogo pode fazer?
pichação na sede do clube. Isso não incomoda o John Textor. Ele pega o aviãozinho dele, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, ele tem interesse em outros lugares. Eu acho que despersonaliza o clube. Mas foi campeão da Libertadores. Será que o título da Libertadores vale essa pequenez que o clube acaba ficando? São perguntas que eu estou me fazendo, até porque eu tenho um voto, julgo meu voto muito importante, eu tenho que decidir muito bem. É o futuro do Fluminense que está em jogo. Nesse momento, se eu tivesse que votar hoje, a resposta já estava um pouco da língua. Pelos exemplos das SAFs que a gente tem aqui no Rio, eu não quero que o Fluminense vire SAF, não. Eu quero sim uma administração séria e responsável. Verdade. O Paulo Paranhos está vendo a gente. Paulo, obrigado. Paulo Paranhos dizendo boa noite. Fernando, saudades de você na rádio. Obrigado, Paulo. Um abração. Aliás, outro dia eu estive na Manchete, mas fui convidado pela Aline e pelo querido Rafael de França. O Rafael está dirigindo lá essa nova fase da Manchete, muito bem situada ali na estação do metrô da Carioca. Muito bem. Então, um abraço, obrigado pela gentileza. O Luiz Henrique Oliveira dizendo: imagine o Santos pagando altos salários para Neymar, Gabigol e agora o Rony recém-contratado. Está no caminho que outros clubes chegaram. São Paulo, com esses problemas todos, a gente já sabe, o Botafogo, o Vasco do meu amigo Fernando Sérgio, o Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro também está com dificuldades, apesar de ter recentemente contratado o Gerson a peso de ouro. É complicado. É muito complicado as pessoas investirem além das suas capacidades. É uma aposta que o Santos está fazendo para tentar recuperar o prestígio de outrora, já, né? Perdido, é verdade. Sempre bem ameaçado. E finalmente a gente chega ao Flamengo, né? E o Flamengo, que cantava em prosa e verso, tem um time, tem dois times, perdeu para o seu Fluminense, né? E já havia perdido anteriormente também. É verdade que aí foi aquele time de garotos, né? Mas está experimentando o amargor de uma derrota. Isso me leva à pergunta que eu vou fazer do Mauro César, que é de Teresópolis, mas é flamenguista roxo. Se é verdade, você, Fernando, falou aí que o doutor Silvio tem o curso de técnico de futebol. É verdade, ele tem sim. Então eu quero perguntar a ele, que entende de saúde de futebol, se é verdade que a pausa que é feita durante as férias dos jogadores pode ser a responsável por uma eliminação, já que infelizmente meu time jogou tão mal contra o São Paulo. Não, na verdade está tudo começando agora, o Mauro César. Os times estão começando. Alguns começaram um pouco antes, o Flamengo começou um pouco depois. O time profissional do Flamengo, com o Felipe Luiz, ficou em treinamento. Quem iniciou o Campeonato Carioca foram os meninos do Flamengo, da mesma forma que no meu Fluminense. Os meninos é que começaram jogando. Fla-Flu é um jogo muito igual. O Flamengo tem um timaço, o Fluminense é um time mais moderno. Mas quando entra em campo a mística do Fla-Flu, esquece que um está melhor do que o outro. Acaba se tornando um clássico com um resultado imprevisível. Eu vi o jogo do Flamengo com o São Paulo e foi um jogo muito igual. O Flamengo começou muito bem. Foi. Poderia ter liquidado o jogo no primeiro tempo, eu diria que na primeira meia hora. Não fez. Não fez exatamente porque os jogadores ainda estão adquirindo sua melhor forma. Depois me parece que o time cansou. E aí o São Paulo dominou o jogo. Ainda teve aquele lance discutido no final do jogo de um suposto pênalti no Arrascaeta. Eu tenho a minha interpretação do lance. Se o jogador do São Paulo, o Alan Franco, me parece, tivesse trançado a perna do Arrascaeta antes do Arrascaeta chutar em gol, aí sim, pênalti indiscutível. Mas na verdade ele na corrida trança o pé do Arrascaeta após o Arrascaeta ter chutado para fora. Ali foi acidente de campo. Na verdade, o jogador na corrida tropeçou no outro e derrubou.
Então, apesar de que a Globo fez um auê danado, que o Flamengo foi roubado, que não deram não. A minha interpretação é que o lance foi normal. Eu também acho. É só ver na câmera lenta que quando o Alan Franco ele pega no tornozelo do Arrascaeta, a bola já estava batendo na rede do lado de fora. Exatamente. Ou seja, o chute já tinha sido dado. Então aquele trançapé não prejudicou o chute. O Arrascaeta perdeu o gol. Mas não houve pênalti, houve um choque normal de uma partida. E o desespero foi uma tentativa de pressionar, porque o Flamengo é um time muito grande, para que o juiz desse pênalti e saísse com um empate, né? No último minuto. Seria um bom resultado naquela altura do campeonato. Exatamente. Até porque o Flamengo jogou, não merecia a derrota, né? Vamos e convenhamos, né? O São Paulo ganhou um jogo em que ele não merecia ter ganho. O empate seria o resultado mais normal. Mas não num lance onde o juiz interferiria diretamente, que seria o caso se eu não gosto daquele juiz, mas ele não errou, não. Eu também não gosto dele, não. É verdade. E finalmente o Ayrton Gasolina, olha só, Ayrton Gasolina deve ser o frentista ou o dono de posto de gasolina, não sei. Ele é de Belo Horizonte, um abraço para Belo Horizonte. E o Ayrton diz o seguinte: olha, Fernando, eu gosto muito de futebol, sou um estudioso do assunto, já tenho 60 anos, que bom. E ele disse: o que eu queria, a opinião do Dr. Silvio e sua também, é o seguinte: se você não acha que está faltando pontaria aos nossos jogadores, porque infelizmente o que a gente vê é que concentraram muita gente no meio de campo e quase que não sobra a oportunidade do cara chutar a gol. Agora, quando o cara chuta, manda na lua, manda na trave, manda em cima do coitado do zagueiro. Eu sou de uma época, e acredito que vocês também, em que nós tínhamos um Rivelino, em que nós tínhamos um Pelé, pode me chamar de saudosista, que nós tínhamos um Zito, tanta gente boa, e que eram capazes de achar o caminho do gol, como o Ronaldo Fenômeno. Isso para não dizer do Marcelinho Carioca, para não dizer de tantos e tantos craques que devem... O Nelinho, por exemplo, do Cruzeiro, né? Eu acho que está faltando pontaria. O que o senhor acha, doutor Silvio? Eu acho que eu sou um pouco mais velho do que ele, e eu joguei num 12 de outubro, Dia das Crianças, no Flamengo e Vasco. Jogava pelo time adversário seu, tá? Sim. E o jogo principal era Flamengo e Cruzeiro. Eu cruzei no vestiário com o Dirceu Lopes. Nossa. Nossa, mãe. Foi um grande time que o Cruzeiro tinha nos anos 60. O Raul era o goleiro do Cruzeiro. Camisa amarela. Exato. Piazza no meio de campo. Eu vi esse time, viu, meu querido? Você vê que eu sou um pouco mais velho que você. Na verdade, 8 anos mais velho. Em 68 eu tinha 11 anos, era um time mirim do Flamengo, estava jogando com o Vasco, foi 1-1. E eu no vestiário encontrei esses monstros do futebol. Nossa, mãe do céu. Tanto que me fizeram tornar cruzeirense em Minas, né? Eu torço sempre pelo Cruzeiro em Minas, porque eu me lembro de ter visto ainda menino de Seu Lopes, Tostão, Evaldo, Piazza, Raul. Que time. E por que da pontaria? Eu vou te explicar. Eu sou de uma época que jogava futebol, que acabava o treino coletivo, e o Flamengo tinha um técnico que era brabo igual o Fernando Diniz, o tal de Strick. Gritava, xingava, falava pra caramba. Fernando Diniz parece que é a cópia do Strick mais moderno. Só que depois do treino, os jogadores ficavam treinando chutes a gol. E eu presenciei o Zico treinar pelo menos 50 faltas. Nossa. 50 faltas. Ele sozinho pegava a bola, tinha aquela barreira de madeira que corria o campo. Ele ia para a direita, ele ia para o meio, treinando. Aí veja bem, se você treina na hora do jogo, que você treinou no treino, aquilo acontece. Vai acontecer. Hoje eu vejo os jogadores terminarem o treino doidos para pegarem suas Ferraris, suas Porsches, os carros de primeira linha e irem para o shopping para receber o agrado. O reconhecimento. O agrado dos torcedores. Os fãs. O agrado das moças, né? Que das moçoilas. Por todo aquele luxo, né? Treinar para quê? Aí talvez se explique um pouco por que a nossa geração teve o privilégio de vermos grandes batedores de falta,
grandes chutadores à distância, como o próprio Rivelino, que você citou, que jogou no Corinthians há muitos anos. E no Fluminense também. O Rivelino era um doce ver ele chutar a falta, era um negócio extraordinário, tipo o César Lima, que também jogou no Fluminense na mesma época, o grande time do inesquecível Horta, né? Era uma seleção aquele time, que não chegou a ser campeão brasileiro, mas bateu na trave 2 vezes. Eles treinavam muito e eles chutavam bem porque eles treinavam. Sem treino não tem jeito. Você acha que o médico não treina quando vai operar? Tem que treinar. Você acha que não tem exercícios que são feitos com bonecos para que na hora que o ser vivo esteja lá na frente? Saber o que fazer. O médico que não se submete a esse treinamento, você pode ter certeza que na hora H não treina. É o caso do jogador que não treina bater pênalti, que não treina bater falta. Na hora do jogo vai bater na barreira, vai chutar nas bancadas. Então eu acho que é muito mais pela falta de treinamento que existe hoje em dia do que propriamente por falta de qualidade. Se treinar, a qualidade aparece. Pois é, e tem uma frase que lá em Portugal é muito curioso isso, que é o seguinte, né? O cidadão, o jogador chutou a bola, bateu na trave e saiu, é uma besta. Bateu na trave e entrou, é bestial. Você sabe que me lembra um Dia dos Pais, eu jogando no Infanto Juvenil do Flamengo? Sim. E o meu pai, ele se recusava a me ver jogar futebol. É mesmo? O sonho dele é que eu estudasse para entrar numa faculdade. O futebol não era um trabalho, digamos, digno. Estou falando dos anos 70. Sim. Mas lá pelo início dos anos 70, teve um jogo Infanto Juvenil, Dia dos Pais, e ele consentiu em me ver jogar. E eu não jogava mal não, porque eu tinha bons companheiros, tinha o Julinho, tinha o Adílio, tinha o Tito, tinha gente que ajudava bastante. Nesse jogo eu tinha uma vantagem, eu não tinha habilidade técnica de nenhum deles, mas eu tinha um chute muito forte, eu era ambidestro. Uhum. Eu mandei 2 bolas na trave. Sabe qual foi o comentário do saudoso Giovanni quando saiu do gol? Queria que você me explicasse. Um gol tão grande, com um buraco tão grande no meio, que consegue acertar 2 bolas na trave, que é tão pequenininha. Não gostei. Mas, pai, empatamos o jogo, mandei 2 bolas na trave. O gol é tão grande que consegue acertar a trave. Acertar a trave, que é o mais difícil, né? Tá certo, meu amigo querido. Um abraço para você mais uma vez, para Ana Paula, para tua família bonita, a netaiada, né? E se Deus quiser, até quinta-feira que vem, mais uma vez, sexta-feira. Tinha que errar alguma coisa. Sexta. Não acontece. A gente vai ter agora, salvo erro, o Fluminense joga domingo contra o Botafogo. Botafogo que ontem atropelou o Cruzeiro, ganhou de 4-0. Foi. Bem citado. O Tite fazendo as suas titices, né? Só mexendo com ele, mas perder de 4-0 para o Botafogo, enfim. Nossa. É aquilo que o nosso amigo estava falando. Início de campeonato, tudo pode acontecer. Tanto uma goleada flagrosa como a que o Botafogo fez ontem, como acontecer rigorosamente nada. Então a gente vai pegar esse Botafogo empolgadíssimo pelos 4 que ele meteu no Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser no Maracanã com a gente. E depois o Fluminense vai ter que se deslocar até Salvador para pegar o Bahia lá, que é outra encrenca danada. O Bahia que já tem há muito tempo treinamento com o Rogério Ceni, e que é um time que a gente tem que sempre que respeitar, principalmente jogando lá na terra baiana. Na terra baiana. Muito bem, doutor Silvio, um abraço grande, saúde, obrigado pelo carinho de sempre, e se Deus quiser, quinta estaremos juntos. Abração, querido, boa noite. Sexta-feira. Quinta é hora. Eu erro e insisto. Segunda-feira, Luiz Henrique. Tchau.